Só antes de entrar na parte técnica que eu preciso enfrentar, eu queria só dar um dado paralelo, tá? Esse é o único dado que não está na denúncia. Enquanto tem gente assinando carta contra Sérgio Moro, eu tenho lido as sentenças dele, independentemente de concordar ou não. Numa das últimas sentenças condenatórias que ele prolatou, presidente da Odebrecht, também não quero entrar no mérito se a sentença está correta ou não, mas está lá, no item 167 da sentença, que as contas bancárias das quais partiram as propinas pagas no âmbito do Petrolão estão em Angola. Percebem? O nosso dinheiro foi sob sigilo para Angola. As empresas representadas pelo ex-presidente, indissociável da atual presidente, foram prestar serviços em Angola. O marqueteiro de ambos, que está preso, foi prestar serviço em Angola. E o dinheiro que veio para as propinas, esse dinheiro veio em grande parte de contas que estão em Angola. Isso só fecha o primeiro pilar da minha denúncia. Se Vossas Excelências não quiserem levar isso em consideração, Vossas Excelências são soberanos, o Senado é soberano. Não levem em consideração. Mas eu preciso que o povo saiba que isso está na denúncia. Porque eu estou passando por mentirosa. Tem gente gravando vídeo aí, falando para o povo que não tem nada de lava-jato na denúncia. Aí as pessoas me mandam e-mail, as pessoas do povo que querem entender. Aliás, agradeço o povo que tem mandado e-mail, pedindo esclarecimento, mandando oração, entendeu? As pessoas querem entender. Aí eles me mandam os vídeos e falam, a senhora está mentindo? Então eu preciso dar esse esclarecimento. O primeiro pilar da nossa denúncia é lava-jato, é Petrolão. O segundo pilar é pedaladas, o terceiro pilar são os decretos. Eu sou acusação, eu trago as alegações. A defesa traz as suas alegações. Vossas Excelências, que são os magistrados desta causa, vão dar a decisão, acolhendo ou a minha, ou a da defesa, ou parcialmente. Vossas Excelências são as autoridades. Pois bem, seguindo a obra de Paulo Brossat, que é a maior autoridade, que Deus guarde tem, a maior autoridade em impeachment neste país, inclusive fatos alheios à denúncia, num processo de impeachment que é jurídico-político, podem ser levados à consideração pelo Senado Federal na hora do julgamento. Isso está citado na nossa denúncia, na página 11 e na página 42. Eu só estou dizendo qual é a doutrina. Tá? A doutrina diz isso, está na minha denúncia, mas eu não estou pedindo a Vossas Excelências que considerem nada além do que está na denúncia. Nada além do que está na denúncia, muito embora Paulo Brossat me daria respaldo para tanto. Eu quero ler com os senhores um pedacinho da Constituição Federal. Artigo 86 da Constituição Federal. Diz assim... por favor, isso é muito importante. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns, penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções... 1. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Por que essa leitura é importante? Essa leitura é importante por causa da ADPF número 378, apresentada no Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, pelo PCdoB, que até onde eu sei é um partido que está contra o impeachment. O PCdoB foi ao Supremo Tribunal Federal alegar que a Lei 1079/50 não teria sido totalmente recepcionada pela Constituição Federal. Se Vossas Excelências recordarem, muitas pessoas fizeram uso da palavra. Uma das pessoas que fez uso da palavra lá foi o então advogado-geral da União, que também defendia a presidente Dilma, o doutor Adams, né? Esqueci agora o nome inteiro dele. Luiz Inácio Adams. O que disse doutor Luiz Inácio Adams naquele momento? Eu lembro bem, porque eu assisti inteirinho e tomei nota.
Ele disse assim, que pela Constituição Federal, não era mais a Câmara dos Deputados que iniciava o processo e afastava a presidente da República. Que pela Constituição Federal, este papel era do Senado Federal, ou seja, Vossas Excelências. Esse resgate da história recente ele é importante, porque nós temos que entender as competências aqui, né? Até aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal, até aquele julgamento, qual era o entendimento predominante a esse respeito? O entendimento era que a Câmara recebia a denúncia, afastava a presidente e Vossas Excelências julgavam. Esse era o entendimento predominante. No entanto, como naquele momento o PCdoB acreditava que a Câmara estava a favor do impeachment, porém o Senado não, foram levar essa DPF ao Supremo. Isso é importante de ser resgatado. Também questionaram a eleição da comissão na Câmara, disseram que não tinha que ser eleição, porque entendiam que aquela comissão era pró-impeachment. Veio o Supremo Tribunal Federal e deu um julgamento, né, extremamente benéfico à presidente Dilma Rousseff, porque cancelou a primeira comissão, que era tida como pró-impeachment, determinou que o voto fosse aberto, determinou que os líderes indicassem os nomes, e assim foi feito. E ainda assim passou pela Câmara. Mas, no que diz respeito ao nosso ponto aqui, é importante isso ser resgatado, Excelências. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Vários ministros. Disse assim, que quando na Constituição está escrito, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal, eles disseram com todas as letras que na Câmara era uma espécie de inquérito policial e que aqui era processo. Aqui, Vossas Excelências iniciam o processo recebendo a denúncia. Aqui, Vossas Excelências julgam. Por que isso é importante? Porque isso significa que Vossas Excelências têm total liberdade para se debruçarem sobre as 65 páginas da denúncia que foi apresentada pelos 3 denunciantes e subscrita pelos movimentos Vem Pra Rua, MBL e nas ruas com todos os movimentos contra a corrupção. Então, Excelências, o que eu estou dizendo para Vossas Excelências é que tenham a paz de espírito, a consciência tranquila, que Vossas Excelências têm soberania total, até para rejeitar, né? Mas para se debruçarem sobre a denúncia inteira. Se nós estabelecermos... Eu peço perdão pela voz. Se nós estabelecermos um paralelo... Só um minuto. Se nós estabelecermos um paralelo, vamos continuar, Excelências. Se nós estabelecermos um paralelo entre o inquérito policial e o processo, num processo crime, o presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha, seria o delegado de polícia. E Vossas Excelências, os juízes. Quem é versado em direito aqui sabe. Por favor, senhores, por favor. A capitulação jurídica conferida pelo delegado nunca vincula o juiz. A capitulação jurídica é um norte. Essa capitulação não vincula o juiz. Então, ainda que o senhor Eduardo Cunha tivesse escrito qualquer outra coisa, Vossas Excelências teriam o poder e o dever de se debruçarem sobre a denúncia na íntegra. Vou além. Muito embora o presidente da Câmara tenha feito lá suas considerações, no final, na parte dispositiva, ele escreveu: recebo a denúncia. Qualquer iniciante em direito sabe que o que transita em julgado é o dispositivo. Então, eu nem preciso entrar nisso, porque os ministros do Supremo disseram N vezes, eu tenho anotado cada fala de um deles. Eles disseram assim: não é crível que o Senado esteja submetido ao entendimento da Câmara. Isso é uma inversão. Estou mentindo? Os ministros disseram. Não é crível. Agora, parece engraçado.
Se o Supremo Tribunal Federal decidiu que Vossas Excelências não estão submetidos à Câmara, sequer ao plenário, 2/3, como é que estão submetidos à primeira manifestação do presidente lá atrás, a título precário? Fica a indagação para quem quiser formular para o AGU amanhã. Vamos ver o que ele pensa. Vou além. Eu acho graça, com todo respeito, quando eu ouço o governo desmerecer o meu processo, o nosso processo, que somos... Na verdade, não somos só 3, somos muitos. Quando eu falei lá no Lago São Francisco, somos muitos Hélios, muitos Miguéis, muitas Janaínas, disseram que eu estava bêbada. Eu não estava, não, eu estava muito sóbria. Eu acho graça que a oposição fica falando que o nosso processo é golpe, nossa denúncia ainda não é processo, é golpe, porque foi recepcionada por Eduardo Cunha, que eu disse que me deu um chá de cadeira lascado. Os senhores dizem que é golpe porque ele recepcionou. Agora estão se apegando em unhas e dentes à primeira manifestação do homem. Então eu pergunto ao governo, afinal, o homem tem ou não tem legitimidade? Porque se ele não podia receber, e por isso é golpe, a manifestação dele primeira, Vossas Excelências se apegam com unhas e dentes, dizendo que limita Vossas Excelências. Então, eu quero dizer a Vossas Excelências e ao povo brasileiro que com fundamento, vamos lá, com fundamento na Constituição Federal, nesse dispositivo que eu li, na Lei 1079/50, que é a lei que trata do impeachment, que o Supremo julgou que foi recepcionada, no julgamento do Supremo de dezembro, na doutrina, que Vossas Excelências têm todo o poder e mais, têm o dever de analisar a nossa denúncia na íntegra. E a nossa denúncia está estabelecida em 3 fundamentos. Por isso é que lá na Câmara eu falei na imagem do tripé, É Petrolão, Lava Jato, o fato de pessoas muito próximas à presidente Dilma estarem ou terem sido presas, o fato da presidente não ter afastado essas pessoas, o fato da presidente ter mandado dinheiro para os países em que as construtoras representadas por Luiz Inácio construíram as obras, e esse dinheiro ter voltado. Isso é o primeiro pilar. Se Vossas Excelências não quiserem considerar, isso sozinho ensejaria o afastamento da presidente.